Olá, povo abençoado, graça e paz, tudo bem? Eu sou o pastor Alberto, esse é o canal Falando de Graça. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe grandemente sua vida, que esse dia seja um dia de bênção, prosperidade, resposta e favor de Deus para você e para sua família. Estamos meditando no Evangelho segundo escreveu João. Estamos indo aqui no primeiro capítulo, estamos meditando sobre os pontos principais aqui e enxergando Jesus nos escritos de João. Ontem lemos até o versículo 23 e hoje vamos ler aqui a partir do 24. Então os fariseus que tinham sido enviados lhe perguntaram: se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta, que direito tem de batizar? João lhe disse: eu batizo com água, mas em seu meio há alguém que vocês não reconhecem. Embora ele venha depois de mim, não sou digno de desamarrar as correias da sua sandália. Esse encontro aconteceu em Betânia, um povoado a leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. 29. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era a ele que eu me referia quando disse: um homem virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Eu não o conhecia, mas vim batizando com água para que ele fosse revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: vi o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me: aquele sobre o qual você vira o Espírito Santo descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Eu vi isso acontecer e, portanto, dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Continuando aqui o relato, né, nós falamos ontem sobre a fidelidade na missão de João, quando ele teve a oportunidade, perguntado por aqueles emissários, né, dos sacerdotes e dos fariseus, em assumir uma identidade que não era dele, porque perguntaram a ele se ele era o Cristo, se ele era Elias ou se ele era um outro profeta. E quando ele disse que não, talvez o sentimento daquelas pessoas fosse uma decepção, sentiram-se decepcionados. E agora, na continuidade desse diálogo, né, depois de João demonstrar sua fidelidade à missão que recebeu do Senhor, ele diz assim, os fariseus que tinham sido enviados perguntaram a ele: se você não é o Cristo, nem Elias, nem profeta, que direito tem de batizar? Eu falei ontem que se você for fiel na sua missão, no seu compromisso com Deus, no seu chamamento, você vai ser tentado a assumir um lugar que não te pertence, a ser quem você não é. Os homens vão querer te colocar numa posição de honra, e a gente precisa estar muito atento se é Deus que está nos colocando nesse lugar ou não. As pessoas querem um ídolo sempre. As pessoas sempre vão buscar um ídolo. E agora, como João não atendeu às suas expectativas, agora eles questionam. Porque a segunda fase da tentação é essa. Primeiro, vão tentar te colocar numa posição que não te pertence. E ao ser fiel, ao resistir àquela tentação, vão questionar qual é a sua autoridade. Jesus passou por isso. Se a gente lembrar que na sua tentação no deserto, o diabo ofereceu glória, honra, fama, poder a ele. Quando Jesus rejeitou tudo isso, sempre foi questionado: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. Então, o questionamento é uma segunda etapa da tentação. Então, se eu e você somos fiéis na nossa missão, naquilo que Deus nos chamou para sermos e fazermos,
os homens vão tentar nos colocar numa posição de ídolos. E ao rejeitarmos, vão questionar: que autoridade você... A história nos conta sobre vários homens e mulheres de Deus que foram questionados, que foram colocados dúvidas sobre seu ministério. Talvez hoje estejam colocando dúvidas sobre o seu chamamento, sobre o ministério. Talvez estejam dizendo: isso não é para você, isso não é coisa de mulher, isso Deus não te chamou para isso, não vejo sinal de Deus, não vejo a mão de Deus nesse negócio. Vão questionar porque eles não entendem, não sabem o que está em você e qual é o acordo que Deus tem com você. Então, o questionamento vai vir. E João sofreu isso. Eles perguntaram: que direito você tem de batizar? Como se eles fossem o dono da situação. Como se somente a partir deles viesse autoridade, autorização para exercer qualquer tipo de coisa. Então João se mantém firme na sua fidelidade e ele diz: eu batizo com água, mas em seu meio há alguém que vocês não reconhecem. Embora ele venha depois de mim, não sou digno de desamarrar as correias. João agora então se coloca sobre uma ordem superior. Ele expõe para esses que estão questionando ele: olha só, tem alguém aí que é muito poderoso, está no meio de vocês, mas vocês não conseguem reconhecer ele. E ele, apesar de ter vindo depois de mim, ele é muito maior do que eu, é muito mais poderoso. É sobre as ordens dele que eu estou. Eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dos seus pés. João se coloca numa forma humilde, expondo para essas pessoas que ele está sobre uma ordem superior. Sobre que ordem você tem andado? Sobre a ordem de quem? Porque muitos de nós podemos andar sobre as nossas próprias ordens. A gente pode criar uma ideia e caminhar a partir dessa ideia. Mas será que essas ideias que surgiram na minha cabeça, elas são uma ordem superior? Será que essa ordenança veio de Deus? Será que Deus determinou e mandou você fazer aquilo que você está fazendo? É preciso ter uma comunhão com Deus para saber exatamente qual é o chamamento, ter discernimento, ter clareza sobre aquilo que Deus chamou. Então, João, ele contra-argumenta com essas pessoas que ele está sobre uma ordem superior. É como se ele dissesse assim: quer questionar minha autoridade? Procura quem está acima de mim. Então essa talvez seja uma boa resposta para quem está sobre as ordens de Deus. Quer questionar minha autoridade? Fale com quem me mandou, fale com quem me enviou, fale com quem está acima de mim, com quem é superior a mim. Então João, ele diz isso, e aqui o texto relata que esse encontro aconteceu em Betânia. E seguindo aqui no versículo 29, agora João começa a fazer um testemunho sobre o encontro com Jesus. Então, ele diz assim: João viu caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É interessante falar sobre esse reconhecimento, porque essa questão do Cordeiro sacrificial era uma questão que todo judeu sabia, porque eles receberam a lei de Moisés, e na lei de Moisés tinha o preceito do sacrifício, né? Então, os animais, né, eram levados aos sacerdotes, e ali, ano após ano, era feito sacrifício, e esse sacrifício tinha validade de um tempo e precisava ser renovado. Então, essa cultura, né, do cerimonial sacrificial era uma cultura conhecida de todo judeu. E agora, João, ele apresenta Jesus como esse cordeiro que substitui o homem, que justifica o homem, que purifica o homem de uma vez por todas. Ele diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, uma verdade sobre Jesus é que Jesus, ele tem o poder de arrancar o pecado do mundo. Ele tem o poder de limpar o mundo, ele tem o poder de justificar o mundo. Aqueles que creem
em Jesus, eles são de fato purificados, limpos, deixados sem mancha nenhuma. Eles têm acesso, a partir de Jesus, à presença de Deus. E Deus, quando olha esse homem que creu no seu Filho, no Cordeiro de Deus, ele é recebido também como um filho diante dele. E João continua dizendo, era o que me referia quando disse, um homem virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Eu não o conhecia, mas vim batizando com água para que ele fosse revelado a Israel. Então, não somente a pregação, né, de João era o prenúncio da vinda do reino de Deus, representado pelo Messias, o Cristo, mas também o batismo era um preparo para essa chegada, para a vinda do Messias, para o reino de Deus se manifestar na terra. Interessante que João, ele explica para essas pessoas que ele viu, né, no versículo 32, viu o Espírito Santo descer na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Então João não sabia quem ele era. Apesar deles serem parentes, João ainda não tinha conhecido ele. Mas Deus, né, que enviou, porque João fala isso aqui, Deus que o enviou para batizar e para pregar o arrependimento, ele certamente, a minha interpretação aqui é que Deus tinha dado uma visão a ele, do Espírito Santo descer e pousar sobre ele. E agora, quando Jesus se aproxima de onde ele está, essa visão, ela é testificada, porque aquilo que Deus tinha mostrado e revelado a ele, quando fez o chamamento a ele, agora, quando Jesus se apresenta, eu imagino que essa cena acontece. Aquilo que ele tinha visto em visão, agora acontece de maneira real. Jesus vem e o Espírito Santo desce sobre ele e permanece sobre ele como uma pomba. E é o testemunho que ele fala, confirmando. Então, uma outra coisa que podemos ver sobre o Evangelho, sobre Deus, sobre Jesus e sobre todas as coisas que Deus faz, confirmando o texto bíblico que diz, Deus não fará coisa nenhuma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Nós vemos isso acontecendo aqui em João, porque quando João recebeu a sua missão, ele não recebeu sem uma testificação. Ele recebeu uma visão, uma missão e também viu isso acontecer quando Jesus se aproxima dele. Então, confirmando assim que tudo aquilo que Deus tinha falado com ele não era apenas uma coisa da imaginação dele, não era uma coisa da cabeça dele, não era algo produzido por homem, sim algo produzido por Deus. Ele diz, aquele sobre o qual você viu o Espírito Santo descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Eu vi isso acontecer, portanto, dou testemunho que ele é o Filho de Deus. Então, João agora confirma, testifica que Jesus era o Filho de Deus, não tinha dúvida nenhuma, e acontece, né, aquilo que ele mesmo havia falado, eu batizo com água, mas depois de mim virá um que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse era Jesus. Então Jesus, ele está ainda. Nós somos, como igreja do Senhor, o João Batista, que está anunciando, batizando com água, anunciando que o reino de Deus já está entre nós. Deus abençoe grandemente sua vida. Medite ainda mais nesse estudo. Peça ao Espírito Santo que te dê mais compreensão sobre essas coisas, porque o que estamos falando aqui é a coisa mais importante da sua existência. Estamos falando sobre Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Fica na paz e até amanhã, se Deus permitir. Lembrando aí, não se esqueça de dar o seu like, comente. Eu quero conversar com você sobre o que foi dito aqui, tá? Se você concorda, se você discorda, se você tem uma outra visão, se você tem algo a acrescentar, se você tem algo a tirar, seria muito interessante se você comentasse aí, tá? Uma outra coisa, se puder, compartilha isso
convide as pessoas para fazerem parte desse canal e vamos propagar, espalhar a mensagem de salvação pela terra. Deus abençoe e até amanhã.